essas proteções. Muito bem. Como não há fiscalização, muito pouca coisa se faz. Então, a grande maioria dos prédios tem defeitos quanto à sua proteção contra incêndio. A sorte é que aí estaria perto do Corpo de Bombeiros, ele chegaria aí muito rapidamente e poderia combater o incêndio. Agora, é óbvio que afetaria os vizinhos, de alguma forma, porque os vizinhos também são quase todos amalgamados, esses prédios, e com muita madeira, né? Então, o incêndio afetaria os vizinhos, com certeza. Gustavo, essa falta de estrutura, né, de manutenção, de vistoria, de estrutura é uma pena, porque nessa região, para quem não conhece o Rio de Janeiro, não mora na cidade, é uma região histórica. O centro antigo e o centro histórico do Rio de Janeiro são muitos os imóveis com essas características, são imóveis antigos, são imóveis muitas vezes tombados, né? A gente falou, inclusive, já da recuperação das fachadas. Esses imóveis não podem ter a fachada modificada, mas claro que a conservação é fundamental, principalmente para a imagem, não só para a segurança, obviamente, mas agora nesse momento de eventos, também para a imagem da cidade, né, Gustavo? A gente teve recentemente esse desabamento que a gente já citou aqui na Avenida 13 de Maio. 3 prédios desabaram no centro do Rio. Já houve cobrança em relação ao poder público naquela época, em relação à vistoria e à conservação desses prédios. A gente está às vésperas aí de grandes eventos e dezenas de sobrados iguais a este existem aí nessa região exatamente na mesma situação. É verdade. Nessa imagem mais aberta que vocês estavam mostrando, o prédio do outro lado da rua, ele é um prédio do mesma época e está totalmente reformado. Você vê que ele está mantido. E, sem dúvida, você está certa. Tem inúmeras ruazinhas antigas do centro do Rio de Janeiro que atraem muitos turistas. As pessoas gostam de ver como era o Rio antigo, e era realmente muito bonito. Essas construções mais antigas, se elas apenas tirar o IPTU, não resolve o problema. Inclusive, a própria prefeitura, que tinha que dar o exemplo, esse imóvel era dela, né? Foi cedido ao Bola Preta. Ele esteve em poder da prefeitura, parece que foi da Rio Trilhos, mas passou pela administração da Rio Urbe e até ser cedido por Bola Preta. A própria prefeitura poderia ter feito a restauração desse edifício e tê-lo cuidado antes de repassá-lo ao Bola Preta. Ela repassou o Bola Preta no edifício destruído, né, nos escombros. Ela poderia tê-lo conservado, feito as obras antes até de repassar, né? Porque o engraçado foi o presidente do Bola Preta disse que recebeu o prédio em 2009, mas que as obras não começaram porque houve um litígio entre os diretores do próprio Bola Preta, e aí a prefeitura ficou impedida. Bom, a prefeitura poderia ter feito as obras antes de repassar o prédio. Então é estranho, isso que me deixa um pouco preocupado. Quer dizer, a prefeitura deveria dar o exemplo e ela própria ter mantido esse prédio. Mesmo porque eles dependiam justamente de uma autorização da prefeitura para fazer as obras também, né, Gustavo? Sem dúvida, esse prédio poderia ter sido entregue em melhores condições para que houvesse o funcionamento, já que ele foi cedido aí a um bloco de carnaval do Rio de Janeiro, tradicional, e que faz parte da cultura da cidade e também do país. Lembrando que esse local é centro do Rio de Janeiro, bairro da Lapa, esquina da Rua do Lavradio com a Rua da Relação, perto da Avenida Chile, uma avenida bastante importante da região central do Rio de Janeiro, onde ficam sedes de grandes empresas, Petrobras, sede do BNDES, do IBGE, perto também da Catedral Católica, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, vários escritórios, próximo também do Largo da Carioca, um local de bastante movimentação de pessoas durante todo o dia no Rio de Janeiro. Felizmente, o prédio estava desativado, não houve vítimas, de acordo com os bombeiros. Esse prédio tinha sido cedido pelo poder público ao cordão do Bola Preta, Bloco de Carnaval do Rio de Janeiro. A gente agradece Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, pelas suas informações.